Levítico capítulo 14, versículo 36 ao 57. Continuando nossa leitura, a lei acerca da lepra numa casa. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra, preste bem atenção, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo: Parece-me que há como que praga em minha casa. Ok? E o sacerdote ordenará que despejem a casa, antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, e eis que se a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas, e parecem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa e cerrará a casa por 7 dias. Cerrar com C, ou seja, fechar, ok? Depois tornará o sacerdote ao 7º dia e examinará, e se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranque as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará, e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa novamente, depois que se arrancarem as pedras, e depois de a casa ser raspada e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará e, examinando, eis que se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa em qualquer dia em que estiver fechada será imundo até a tarde. Então o que se deitar a dormir em tal casa lavará as suas vestes, e o que comer em tal casa lavará as suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando, eis que se a praga na casa se não tem estendido, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para espiar a casa 2 aves, e pau de cedro, e carmesim, e sopo, e degolará uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Então tomará pau de cedro, e o isopo, e o carmesim, e a ave viva, e os molhará na ave degolada e nas águas vivas, e espargirá a casa 7 vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue da avezinha, e com as águas vivas, e com a avezinha viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Então esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha. Mais uma vez, tinha aqui é também uma doença, uma enfermidade, uma praga. E da lepra das vestes e das casas, e da inchação e do apostema e das empolas, para ensinar em que dia alguma coisa será imunda e em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Ok? Levítico 30, versículo 33 ao 57 do capítulo 14, a lei acerca da lepra numa casa. Interessante aqui não é todo esse ritual de purificação, certo? Em que
essas oferendas, essas ofertas de aves e tudo mais, e de sangue, esse derramamento de sangue. Interessante aqui é que o próprio Deus é aquele que envia a praga, como diz aqui o versículo 34. Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão. É algo que realmente a gente não compreende muito bem, certo? E eu enviar, o próprio Deus envia, e o próprio Deus, ele ordena esses rituais de purificação, de cura, esses sacrifícios, todo esse rito, todo esse ritual, certo? Seria até mais fácil de entender, de compreender, se Deus, o próprio Deus, não enviasse a praga, mas aqui diz que Ele mesmo envia, e eu enviar a praga da lepra. E aí agora Ele dá, certo, os mandamentos para a respeito do ritual de purificação. Valeu, tchau, tchau, bye, bye. Deus abençoe.